bem-vindos. Para quem não me conhece, alguns aí já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Lilian Pena, tá? Eu sou nutricionista, formada já há 34 anos, e desde formada trabalho na área de gestão de alimentação e nutrição, tá? Então, eu já formei trabalhando nessa área de gestão de 1 ano. Em seguida, na minha carreira, depois de muitos anos, eu resolvi abrir uma consultoria com uma colega, há alguns anos, que é a Lilian Soares, e depois nós fomos fazer uma especialização na área de segurança alimentar, então eu sou especialista nessa área também, e nesse momento, que foi mais ou menos lá em 2005, eu fui convidada para ser professora, ensinar numa instituição aqui em Salvador, que foi a FTC, minha primeira instituição de ensino, e aí garrei de amor por outra função, não é? Dentro de qualquer técnico, nós podemos seguir a carreira de docente, né, que é a minha outra paixão. Então, fazer gestão de unidades de alimentação e nutrição, ou fazer gestão de restaurantes, é a minha grande paixão desde a minha formatura, e a segunda, não é, que anda em paralelo agora, que é a docência. Hoje eu sou professora da Universidade Católica de Salvador, e continuo ministrando a disciplina de gestão, planejamento de restaurantes, segurança alimentar. Bom dia, Proamanda, que bom que está por aqui. E faço a gestão e faço a supervisão de estágios dessa disciplina, que é preparar as alunas, né, ou os alunos, para a área de gestão de restaurantes, no geral, a gente vai chamar das UPRs todas, tá? Então, tenho alguns anos aí caminhando, não é? Hoje eu tenho o prazer de ver muitas colegas, que inclusive estão aqui hoje, que foram minhas ex-alunas, trabalhando inclusive na área. Então, quer dizer que nesse período aí eu dei uma encantada no coração dessas pessoas, não é? Então, sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem o nosso encontro de hoje. Vamos, It. Seu microfone está desligado, It. Pronto, deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Eu fui aluna de ProLilian e ingressei nessa área de alimentação coletiva desde que me formei. Minha primeira experiência foi dentro de um restaurante comercial, com o qual eu atuei por uns 6 anos. Hoje eu tenho 8 anos de formada e, desde então, sempre nessa área de gestão de unidade de alimentação e nutrição. Fiz após há uns 2 anos nessa mesma área, e é uma área de paixão, que me apaixonei durante a graduação, depois do estágio, durante a graduação ainda, né, Carol? Me apaixonei ainda mais, e depois que realmente mergulhei na área, tive a certeza de que é a área que eu realmente gosto de atuar, que tenho paixão, e a gente tem que seguir isso normalmente, né? Tem que seguir aquela área que é a nossa área de paixão, nossa área de coração, porque aí a gente desempenha melhor ainda. E aí, Pro, conta aí como é que esse encontro aconteceu, da nossa consultoria. Bom, vamos lá, né? Como a Itchelle falou, a Itchelle foi minha aluna, e a gente sempre guarda no coração, não é? Todos aqueles alunos que se saem bem. E, por coincidência, foi Carol Patrício, que está aí também no grupo, que foi, não é, a nutricionista que recebeu a Itchelle no restaurante, e ela se saiu muito bem. Então, a gente já percebia o aluno nesse momento, não é? A gente já percebe o aluno no momento da disciplina, ou durante o estágio, que é realmente o momento que ela se insere, não é, nessa área, o desempenho, não é, e o prazer que teve em fazer aquilo. Então, depois de Itchelle formada, a gente se afastou um pouco por um determinado período, mas a gente acaba conhecendo muitos donos de restaurantes, e tinha um amigo que tinha aberto um restaurante, queria muito que eu trabalhasse com ele, e ele me pedia sempre que eu indicasse alguém, eu disse, eu não posso ficar. E aí, automaticamente, indiquei Itchelle, esse restaurante que ela acabou ficando com essa pessoa durante 6 anos. Então, isso quer dizer que a minha indicação valeu a pena, não é? Porque ela conseguiu, não é, desempenhar ou atender as expectativas de quem estava contratando ela. Então, durante esse período, a gente não deixou de ter contatos, né? Até porque eu conheço também a pessoa com a qual ela foi trabalhar, e mantivemos contatos todo o tempo. Então, sempre que aparecia um trabalho, e algumas outras colegas que ainda não estão por aqui, sabe, que a gente acaba convidando uma outra colega, não é? Para estar fazendo um trabalho junto. E aí a gente sempre busca aquela que ama, de paixão, não é?
a área que a gente está aí, como Carol, como Karina Braga, que está aí também, não é? E alguns demais que começam a se inserir com o tempo. Então, aí eu e a Karina, a gente também já fez alguns trabalhinhos juntas. Então, a gente sempre chama um colega para vir, não é? Nem sempre a gente consegue dar conta de todos os trabalhos. E a partir mais ou menos de uns 5 anos, né, eu e Tchelle começamos a intensificar os nossos trabalhos e ficamos cada vez mais juntas. E aí começamos a fazer vários trabalhos. Ela tem os trabalhos delas independentes, eu tenho os meus independentes, e nós temos o nosso trabalho. Mas esse ano, a gente disse, olha, a gente precisa dar uma cara a essa nossa união. Que não é à toa que a gente se encontra, né, no caminho com algumas pessoas e acabam se dando bem, não é? Tendo algumas afinidades, algumas empatias. E aí nós criamos a Agna, tá? Demos um nome a essa união, né, para torná-la agora cada vez mais conhecida, né, por todos vocês, tá? E por todo o mercado. Então, a Agna chama-se, né, Assessoria de Gestão de Negócios em Alimentação ou na produção de alimentos. Então, o nosso objetivo é atender todos os empreendedores, né, aqui indiscriminadamente de tamanho ou de porte, onde a gente possa fazer toda essa parte de gestão, gestão do restaurante, desde da compra até a distribuição, a parte de segurança alimentar, fazer o manual de boas práticas, treinamento, a parte do projeto do restaurante, a gente tem um arquiteto parceiro que trabalha com a gente também. Será uma breve, também, um webinário que a gente fará nessa área de projetos de restaurantes, tá? Então, tudo que se refere à produção, a parte de segurança do trabalhador, tudo. Se referiu a produzir o alimento, o que é que tem, qual é a necessidade, a gente faz a consultoria e faz a assessoria. Então, a gente tem uma afinidade muito grande, não é? Em coração, eu acho que é afim. Acho que ela já foi minha filha em alguma outra época. Pode ter sido, né? Quer completar alguma coisa, Iti? Para que a gente possa dar início aí. Falou muito bem. É exatamente isso, é uma parceria que realmente deu certo e que a intenção da nossa empresa, né, do nosso perfil, é justamente isso, é levar aos empresários essas soluções que muitas vezes eles não conhecem, eles desconhecem o perfil do nutricionista como gestor muitas vezes, por isso que é importante que nós nos posicionemos dessa forma, né, apresentando para eles soluções de gestão. Então, essa é a ideia do perfil frente aos empresários e com relação a todos os outros, nutricionistas, estudantes de nutrição, é realmente levar informação da nossa importância como gestoras dentro de uma unidade, como gestores, né? Então, é justamente isso, é levar informação para nutricionistas e estudantes de nutrição e para os empresários e microempresários de levar o nosso serviço, não só o nosso em si, meu e de Lilian, como Agna, mas o de todos vocês, né? Que estão aqui no mercado junto com a gente, compartilhando de tudo isso. Então, vamos ao assunto? Vamos aos assuntos. Aliás, só para fechar, né, os meus alunos todos sabem o quanto eu brigo por esse mercado ser nosso como gerente nos restaurantes. Então, os restaurantes, ele não precisa ter contratado um gerente e uma nutricionista para fazer manual. Ele tem uma nutricionista como gerente e que vai abraçar todas essas atividades. Então, esse mercado é nosso, todos, produzir o que for, da cocada ao restaurante comercial, ao AN, esse mercado é nosso. E aí a gente tem que ganhar conhecimento para que os empreendedores acreditem que nós somos capazes, sim. Tá? Apesar de estudarmos a área da ciência, não é? Da medicina, da nutrição, mas também nós temos a nossa conceituação de administradores mesmo, de negócios. Tá? Então, entendendo essa importância nossa dentro desse mercado, né, a gente hoje vai apresentar algo que é extremamente importante, que é fazer o controle dos estoques, a gestão do estoque, que é a gestão do dinheiro, não é? O dinheiro que fica parado ali, ele vai circular, ele vai girar, mas ele precisa girar de uma forma financeiramente favorecendo o restaurante, né? Mantendo as lucratividades, aquela que ele planejou desde quando ele pensou no negócio dele. Então, a gente vai apresentar uns slides para que a gente possa conceituar a nossa atividade, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a importância, não é? A importância da gestão do estoque, que eu posso dizer que é um sinônimo da gestão da matéria-prima, tá? Então, a gente tem que entender que o mercado, ele é muito competitivo, né? A gente precisa se adaptar, não só nós, profissionais da gestão, como os empreendedores, às novas tendências do mercado, às novas tecnologias, e principalmente usar a informatização, que é uma tecnologia que veio trazer
controles importantes dentro dessa área do estoque. Então, gerir o estoque nada mais é do que você gerir um recurso, não é, que fica num determinado tempo ocioso dentro do espaço físico, mas ele tem um valor econômico e precisa ser muito bem gerenciado, tá? Ele precisa estar equilibrado, tá? De acordo com o que você vende, com suas vendas. Então, nesse meio de caminho aí, é extremamente importante o controle da venda diária. Quanto que eu vendo no meu restaurante? Qual é o meu restaurante? Eu vendo a unidade de hambúrguer, eu vendo quilo de comida, eu estou numa UAN, né, numa UPR coletiva, quantas refeições eu atendo por dia? Eu preciso fazer esse controle para, a partir disto, eu fazer uma mensuração de quantitativo que vai estar dentro do meu estoque, tá? Então, ele é um vínculo entre a compra e a venda, sempre, nunca vai estar dissociado disso, tá? Então, o controle de estoque, ele é um diferencial, principalmente na manutenção ou redução do seu custo, tá? E na manutenção da margem de lucro. Lembrem sempre, eu acho que todos vocês já ouviram falar, né? Quem monta um negócio, monta um plano de negócio, e nesse plano está estabelecido quanto eu vou gastar, o que eu vou vender, não é? E quanto eu quero ganhar, e pagar todas as suas contas. Então, eu tenho que correr atrás todo o tempo de fazer a manutenção deste custo pré-estabelecido lá desde o início, tá? Então, o estoque é sempre necessário uma margem de segurança. Que margem de segurança é essa? A gente sempre precisa ter o que a gente chama, e que está na literatura, de estoque mínimo. Então, eu preciso ter o meu consumo do período, dependendo do que eu vou... Opa, tá dando microfone aí. O microfone está ligado. Isso. Então, eu preciso, de alguma forma, entender qual é o meu consumo do período, tá? Eu estou fazendo um pedido semanal, quinzenal, eu consumo quanto nesse período e eu devo estabelecer uma margem de segurança, que a gente pode chamar de estoque mínimo. Este que vai suprir, não é? Vai suprir qualquer emergência que ocorrer no meu restaurante. Ó, eu atendo, em média, 100 pessoas, mas hoje entraram 130. Maravilha, não é? Mas eu vou tirar os 30 de onde? Eu preciso desses 30, não é? Lá guardado, para eu não ter nenhum, não é, inconveniente de insatisfazer o meu cliente. Então, é importante, dentro da gestão desse estoque, que a gente conheça o caminho do alimento, o passo a passo desse alimento, tá? E aí, conhecendo o passo a passo do alimento, o slide sumiu. Apareceu aí. Twitch, seu microfone está desligado, Itiele. Foi agora? Foi, mas você tirou o slide. Pronto. Não. Vamos lá. Então, a gente precisa entender realmente o caminho que esse alimento ele percorre dentro da unidade para a gente poder entender como é que essa ferramenta da curva ABC ela vai nos ajudar. Estamos ouvindo sobre gerenciamento do estoque, sobre esse gerenciamento da matéria-prima e o quanto que ela representa para a gente. Quando a gente fala de alimento estocado, estamos falando de dinheiro estocado. Então, vamos lá. Eu fiz uma ilustração bem lúdica para a gente conseguir entender e ficar fácil para vocês seguirem essa linha de raciocínio junto com a gente. Percebam que na parte de baixo a gente tem aqui esse peixinho dentro de uma caixa, representando o quê? O nosso estoque físico. Quando um produto chega na unidade, ele chega em conformidade com o que vem escrito na nota fiscal. Então, eu tenho a mesma informação da nota fiscal do meu produto físico. Ou seja, se eu estou recebendo 10 quilos de peixe, tem escrito na nota 10 quilos de peixe. Onde é que eu vejo isso? Na hora do recebimento, eu preciso confirmar se aquela informação da nota fiscal está sendo verídica. Todo mundo que trabalha nessa área sabe que muitas vezes a gente recebe uma nota fiscal com valores em reais. Recebe nota fiscal dizendo que tem 12 quilos, quando você vai pesar, tem só 10. Então, é necessária essa conferência no momento do recebimento do alimento, justamente por isso, para a gente poder garantir de que aquilo que eu estou recebendo fisicamente está em conformidade com aquilo que está informado na nota fiscal. Pronto, recebi o meu produto, qual o caminho que ele vai? Ele vai seguir para o estoque físico, aqui é o estoque em que ele está guardado. E essa nuvem está representando o quê?
eu preciso pegar essa informação da nota fiscal e lançar em algum sistema. Ah, mas eu não tenho software. Pode usar uma planilha do Excel. A importância disso é o seguinte, você manter o seu estoque físico em conformidade com um estoque virtual e que você acompanhe. E é extremamente essencial de que o estoque físico, ele seja igual ao estoque virtual. Ou seja, quando eu for lá na minha planilha e eu quero saber quanto que eu tenho em estoque de arroz, a minha informação da planilha tem que bater com o meu estoque físico. E, eventualmente, nós, como gestoras, precisamos verificar se o meu estoque físico está batendo com o meu estoque virtual. Eu posso pegar um item aleatório, olhar lá na minha planilha e dizer, ver o valor que tem, chego no estoque e conto, para eu confirmar se a minha informação virtual está batendo com a minha informação física. Eles devem caminhar juntos. Quando esse alimento ele sai do estoque e ele vai para a produção, tem que caminhar da mesma forma. Eu tirei meu produto físico do estoque físico, levei ele para ser transformado, eu preciso informar ao meu virtual de que essa transformação está acontecendo. Então, é necessário caminhar junto à informação. Então, tirei o produto do estoque, eu vou dar baixa no meu sistema, ou eu vou retirar da minha planilha, eu vou informar a minha planilha de que essa movimentação aconteceu, para que ande sempre igual a informação do físico com o virtual. Eventualmente, no restaurante, nós temos perdas. E essas perdas, elas também precisam ser registradas. É preciso dar saída desse alimento. Porque se eu tenho uma perda física, estragou 5 quilos do meu peixe, que eu tinha recebido 10. O meu sistema, o meu software, o meu virtual, que a gente está entendendo na nuvem, ele tem informação de 10 quilos, mas eu perdi 5 quilos do físico. Se eu não informar para ele e não tiver igual novamente o virtual com o físico, eu vou ter informação divergente, e isso não pode acontecer. Depois que o alimento ele caminhou, né, do recebimento, ele foi armazenado, teve algumas perdas eventuais pelo caminho, mas tudo isso está sendo monitorado. Eu vou vender para o meu cliente. Quando eu vendo para o cliente, entra também quem? O prato. Ou seja, o produto ele saiu do físico e ele saiu também do virtual. Se eu não tenho um software de vendas que ele dá baixa automática do meu consumo, eu preciso fazer uma baixa manualmente. Eu preciso informar que, de acordo com a minha ficha técnica, para aquela receita, eu retiro 200 gramas daquela proteína, por exemplo, do meu estoque. Se eu não tenho esse software, eu preciso parametrizar a minha planilha, eu preciso ter esse controle de quantos pratos de 200 gramas saíram, para que ande sempre, gente. É muito importante tudo isso, de que caminhe sempre junto o estoque real do estoque virtual. Por que isso? Porque quando a gente for fazer um controle como a curva ABC, por exemplo, se eu não tenho todas essas informações de consumo, de vendas, eu não tenho como tabular, eu não tenho como gerenciar. E, periodicamente, nós temos que fazer os inventários. Lilian vai aprofundar mais sobre isso, só vou explicar de forma en passant, para vocês entenderem de que é nesse momento do inventário que eu vou ver se o meu estoque físico está igual ao meu estoque virtual. Para os estudantes de nutrição que ainda não tiveram essa disciplina ou não tiveram a afinidade com a área ainda, o inventário é o momento em que eu vou contar o meu estoque. Então, eu chego lá no meu estoque de forma presencial mesmo, conto item a item, registro em uma planilha e lanço esse inventário. Ou lanço num software, ou eu lanço em uma planilha. A partir do momento que eu lanço aquelas informações, eu vou lá confirmar se o que estava previsto para ter na minha nuvem, a minha informação da nuvem, está igual ao inventário real. Deve estar igual, concordo? Porque se não teve nenhum processo sem registro, devem permanecer iguais. Mas por que muitas vezes o inventário físico, ele não bate com o virtual? Porque pode ter havido desvio de mercadoria, um colaborador, ele pode ter utilizado mais do insumo do que estava previsto em ficha técnica. Então, se a gente enxerga na hora do inventário que está havendo divergência, significa que em algum momento a nossa cadeia gerencial ela teve uma falha. E é assim, nesse momento que a gente consegue identificar e aí focar e intensificar os nossos controles e descobrir o que de errado teve. Agora, se a gente faz todo esse processo e não tabula a informação, eu não verifico no meu inventário, como é que eu vou saber se está havendo divergência, se tem alguém fazendo desvio de mercadoria, ou se meu colaborador não está usando a ficha técnica? É só do olho? Não, nosso olho, infelizmente, não tem balança ainda. Não viemos calibradas com balança. Mas, se a gente faz essa verificação, fica muito mais fácil de enxergar, né, a divergência. Pode continuar, Pro. Bom, gente, conforme o Tiele estava explicando, eu só vou fazer uma ressalvazinha.
Eu estou vendo que vocês estão colocando algumas perguntas aí no chat e a gente vai deixar para responder no final, ok? Podem colocar todas as perguntas aí, algumas até já... Eu anotei uma que apareceu aqui agora, mas a gente vai fazer esse comentário aí depois, beleza? Então, vamos lá. Para que a gente possa, antes de explicar exatamente como a gente monta uma curva ABC, é importante que a gente entenda como que acontece esse passo a passo. Quais controles eu devo implantar nesse passo a passo, desse fluxo desse alimento, tá? Então, quais são os passos que a gente adota na gestão da matéria-prima, na gestão dos estoques, tá? A primeira dela é a etapa do planejamento das compras. Então, eu já tenho um cardápio, né? Eu tenho um per capita pré-definido, ok? E aí eu vou iniciar esse planejamento de compras. Bom, um passo importante no planejamento de compras é você escolher bem o seu fornecedor. Muito importante isso. Não é traçar parcerias com ele. Então, você deve visitar o fornecedor, você deve entender qual é a matéria-prima que ele tem para te entregar, se ele é um fornecedor idôneo, se ele está perto de você, se existe a facilidade deste produto, e fazer parcerias com ele. Outra coisa importante, prazo para pagamento. Porque tem fornecedores que você compra hoje, ele quer que você pague com 1 semana. Tem outros que você pode negociar para pagar com 15 dias, com 21 dias, com 28 dias. Bom, isso é fluxo de caixa, não é? Então, às vezes, você precisa vender primeiro, repor o dinheiro no seu caixa para que você possa ir pagando as suas despesas, ok? Então, extremamente importante esse passo. Escolhi meu fornecedor, estabeleci com ele qual é a qualidade do produto que eu quero que ele entregue, tá? Eu já tenho os fornecedores, eu vou me sentar para fazer a minha previsão de compras. O que é que eu preciso para a minha previsão de compras? Eu preciso de um per capita, que está lá estabelecido numa ficha técnica, seja ele como você quiser chamar, ficha técnica, ficha de preparação, não é? Seu bloco de receitas, que deve estar em algum lugar guardado, não é? Porque você fez toda a sua estimativa de custos baseado nisto, ok? Então, eu vou pegar o meu per capita, vou pegar o meu número de vendas. Vou fazer uma ressalva aqui. Quando você está inaugurando, são as únicas informações que você tem. O per capita e uma previsão, não é? Uma previsão, aquilo que você montou como ponto de equilíbrio do seu estabelecimento, quanto que eu tenho que vender, não é? Todo dia, para eu poder pagar todas as minhas contas e ganhar o meu dinheiro como margem de lucro. Então, eu vou pegar esse número de vendas. Mas quando você inaugurar, você vai ter agora um giro de estoque. Então, você precisa não só do per capita do número de vendas, mas também avaliar como anda o seu estoque. Se você tiver algum saldo que você não precisa naquele período, você pode subtrair, não é? E encontrar o seu consumo real daquele período pelo qual você está fazendo o seu pedido. Você pode comprar semanalmente, descendialmente, quinzenalmente, tudo vai depender do espaço físico que você tem dentro do seu restaurante. E uma coisa importante, essas compras precisam estar registradas. Registradas. Você pode ter um software, sim, se o empreendimento ele investiu num software e você vai alimentar todas as suas compras, ele vai mantendo esse número para você arquivado lá numa planilhinha, tá? Se você não tem, precisa do Excel, que é uma ferramenta que está disponível aí na internet e que você pode montar suas planilhas. Todos os seus controles, o que é que você quer de resultado? Monta a sua planilhinha e ali você vai fazendo o seu controle das compras. Quanto que eu comprei de alimento, quanto que eu comprei de material descartável, de material de limpeza. É importante, inclusive, fazer isso separado, porque nas conferências de inventário, que a gente vai falar lá na frente, para você analisar as diferenças, se houver, para cada grupo de alimento, é importante que eles estejam separados, tá? Para que você possa fazer sua análise lá no final. Então, eu fiz minha compra, esse produto entra no meu estoque. A ferramenta mais importante que a gente diz dentro de qualquer empreendimento, que é a ficha técnica. É nela que tudo se inicia a partir ou em paralelo com o cardápio. A ficha técnica, ela vai traçar toda a padronização do seu processo, do seu produto final, do per capita, como ele vai ser manuseado, quanto que você aproveita daquele alimento, porque você comprou, às vezes, um salmão, por exemplo, a R$50 o quilo, e você aproveitou dele 95%, ou você só aproveitou 70%? E o restante virou lixo, virou desperdício? Então, eu preciso, lá na frente, classifiquei meu fornecedor, escolhi bem o meu produto, para que lá na frente você possa fazer um controle adequado. Então, dentro da ficha técnica, você já está planejando o que vai acontecer, tá? E a ficha técnica, ela estabelece um custo.
um custo que você tem que gastar com aquele produto para que você possa vender esse produto. Então, não tem como, não devem, não é? A gente sempre orienta que nenhum empreendedor inicie o seu negócio sem saber qual é o seu real custo. Como que eu vou vender? Copiando o preço do vizinho? Ou eu sei o meu real custo e vou estar na média dos meus concorrentes? Tá? Isso é extremamente importante, ok? Uma outra ferramenta, não é? Um outro passo que eu preciso dentro dessa minha gestão dos estoques, ou minha gestão da matéria-prima. É durante o dia a dia, né, diariamente, eu acompanhar quanto eu vendo, tá? E dependendo de qual é a tipologia do empreendimento, eu sou um restaurante que tem um serviço à la carte que vendo porção. Então, eu preciso entender todo dia o que eu vendo, quanto eu vendo de cada prato que está no meu cardápio. Eu preciso saber o que mais vende, o que menos vende, isso também precisa estar registrado, viu, gente? Sempre, tudo que a gente está colocando aqui, a gente cria um formulário para que a gente acompanhe esse processo todo dentro do restaurante. Então, eu tenho um cardápio lá com 50 itens e eu preciso avaliar diariamente meu primeiro mês, meu primeiro semestre meu primeiro ano de funcionamento, meu primeiro ano, entender minhas datas festivas. Nós estamos em Salvador, não é? Salvador, uma data festiva aqui para nós, com grande público, é carnaval. Mas, dependendo de onde eu estiver localizado, o restaurante não terá movimento. Então, eu preciso fazer essa análise do meu primeiro ano, do meu segundo ano, do meu terceiro ano, me preparar para o carnaval, para o São João, para o Natal, para as datas comemorativas que movimentam, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Ontem, não é? Muita gente não saiu para jantar, mas fez seu jantarzinho em casa, mas se nós estivéssemos sem essa pandemia, provavelmente os restaurantes estariam cheios ontem, né? Lotados, com um grande potencial de venda. Então, é muito importante esse registro da venda. Conheça o seu restaurante inteiro. Se eu sou um comida quilo, eu todo dia preciso saber quantos quilos de comida eu produzo, quanto que eu vendo. Importantíssimo isso, tá? E se eu tiver numa refeição coletiva dentro de uma indústria, estou no polo industrial de Camaçari, no polo petroquímico, eu tenho 1.000 colaboradores, meus 1.000 colaboradores vão entrar para fazer refeição. Então, eu me planejo para os 1.000, todo dia, tranquilo. Restaurante comercial sempre temos mais trabalho, não é? Porque essa diversidade da escolha do cliente, a gente nunca sabe se ele vem e quando ele vem, se ele vai comer o mesmo prato. Então, isso para a gente se torna cada vez mais difícil esse controle, tá? Então, é muito importante, porque quando você controla a venda, né, e você controla o seu estoque, você consegue apurar quanto que você fatura. Quanto que você fatura todo dia. Quanto está entrando de dinheiro, que você também já previu lá no seu plano de negócio, tá? O outro passo, né, que importante, que a gente precisa também adotar. E Thiele falou lá na frente, fez um passo, não é? Que a mercadoria chega através de um pedido, a nota fiscal ela tem que estar de acordo com esse pedido, ele entra fisicamente, vai para dentro do estoque, ele entra financeiramente, coloca um dinheiro transformado fisicamente em uma mercadoria. Mas esse dinheiro, para sair do estoque, ele precisa ser registrado. Ele não pode sair aleatoriamente, não é? O meu estoque não é uma quitanda que todo mundo chega aqui, compra 2 latas de extrato, me dê 3 quilos de tomate aí, me dê 2 quilos de arroz. Não. Isso precisa estar muito bem planejado, muito bem previsto. Provavelmente a nutricionista gestora sentada com o seu chefe, com o seu cozinheiro líder, fazendo seus planejamentos. Se é uma área de confeitaria, não é? Faça o seu planejamento do que você vai gastar no dia seguinte. Né? E isso vai estar anotado em algum lugar? Deve. E você vai liberar do estoque, ele vai sair do estoque a partir de uma venda prevista, média, ok? Então, isso precisa estar registrado em algum lugar? Sim, tá? Vou fazer aqui um parêntese. Se você tiver um software, e esse software contemplar um pedido de compras, você tem todas as suas fichas técnicas alimentadas dentro desse software. Quando você já planeja a sua saída, você apenas vai digitar algumas informações e o próprio software vai lhe dar um número quantitativo que você deve liberar do estoque para a produção, tá? Se você não tem, você vai ter que criar uma planilha onde você possa prever. O Excel faz isso muito bem, viu, gente? Você possa prever o seu gasto daquele dia, anotar para que o seu estoquista, ele só vai tirar do estoque aquilo. Estoque é trancado todo dia. Não tem negócio de porta aberta, não, viu, gente? É um dinheiro, é o banco do empreendedor. Ele guardou o dinheiro, em vez dele pegar o dinheiro e aplicar no banco, ele colocou dentro do estoque.
Então, a gente precisa fazer com que esse dinheiro renda. E o render é cuidar desse alimento, não é? E cuidando dele, que está aqui embaixo, falar, eu preciso cuidar das perdas. Eu não posso deixar o meu produto vencer, eu não posso deixar o meu produto estragar, porque isso é custo sem venda, gente. É uma despesa que ninguém prevê num plano de negócio, que você vai perder um alimento que ele vai estragar na geladeira, que você vai jogar 5% ou 1% do que você compra, vai vencer e vai jogar no lixo. Ninguém prevê isso antes, não. Todo mundo considera que tudo vai ser gerido adequadamente. Então, é extremamente importante que a saída normal para o consumo, ela precisa ser anotada e você criar em paralelo, não é, um formulário onde você registre essas perdas. Perdas de vencimento, de estragar, né, perecibilidade. Às vezes, você tem uma geladeira que quebrou, tem coisas que às vezes nos foge um pouco, não é? E lembre, pode acontecer algum problema na produção, o cara se distraiu, a panela do arroz queimou. Não tem como usar, vou ter que descartar, vou ter que pegar outro arroz. Registra isso de alguma forma, tá? Porque esse paralelo pode vir num controle, tá? E você, no final do seu dia, ou no dia seguinte, você analisar o que ocorreu no dia anterior. E aí, reunir com sua equipe e tomar as suas providências. Por que aconteceu isso? Não podemos ir traçar uma nova meta, não é? Com o objetivo disso não acontecer, porque isso vai gerar uma despesa sem faturamento. E aí você não paga essa conta, vai sair da sua margem de lucro, com certeza, tá? Bom, e aí a gente entra numa outra ferramenta extremamente importante que fecha a nossa gestão da matéria-prima, desse estoque, que é você fazer uma apuração física, uma contagem, como a Itiele falou. Então, eu vou contar na minha prateleira tudo que tem, tá? E vou fazer uma avaliação, tá? O que é que tem? Vou precificar e vou entender quanto eu tenho fisicamente, quanto eu tenho financeiramente parado de dinheiro no meu estoque. Tá? Tanto que a maioria dos livros que fala de apuração de inventário, do inventário como um controle, ele diz, não é, que o inventário ele não é só para eu fisicamente mensurar o que eu tenho, mas financeiramente apurar o que eu tenho e avaliar quanto eu gastei. Vou fazer uma conta rápida aqui, espero que vocês acompanhem, que está, inclusive, no livro. Se eu pegar meu inventário inicial e somar com minhas compras, eu tenho um valor comprado, e quando eu chegar no meu inventário final daquele período, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, tá? Então, um exemplo, eu comprei 10 mil, desculpe, eu tinha estoque inicial 10 mil, comprei 100 mil, fiquei com 110. No final, se eu acabar com 10 mil de novo, isso quer dizer que eu consumi naquele período os meus 100 mil. Como é que eu vou averiguar se essa minha conta está certa? Se eu registrar todas as minhas saídas lá naquele formulário, que você registrou tudo que saiu todos os dias, computando as perdas, porque você precificando isto, encontrando o seu custo todo dia, se você fizer uma soma dessas aquisições, dessas anotações da semana, e você fez o estoque da semana, esses números têm que bater. Se não baterem diferença de inventário, aí, epa, interrogação, o que será que aconteceu? Hã? Epa, olha alerta. Epa, peraí, está faltando R$1.000, está faltando R$2.000. Alguém tem que devolver, não é? O dinheiro para dentro do estoque. Pode ter acontecido erros de digitação, sim, então você tem que voltar para conferir, tá? Pode ter desvio, pode. Papel, do estoque, hein? Travou um pouquinho o seu áudio. Travou o áudio? Isso, dá uma voltadinha aí. Tá. Então, assim, quando acontece uma diferença de inventário, eu preciso voltar para fazer algumas conferências. Conferências essas de digitação, se eu estiver digitando no software, se eu digitar um número, por exemplo, da minha nota fiscal, ele vai dar entrada errado numa compra. E aí eu vou ter um valor errado. Né? Se eu fizer aquele dia que falta 3 colaboradores, e aí você se insere, anota no pedacinho de papel a quantidade do que você precisou tirar do estoque, esqueceu de anotar e de registrar no seu formulário, ok? Outra coisa que pode dar diferença, você liberou 10 quilos de arroz, no final do dia sobrou 2 quilos. Ele volta
volta para o estoque, você não anota. Então, tanto pode aparecer uma diferença de falta de dinheiro, como pode dar uma diferença de sobra de dinheiro, tá? Não é só falta, não. E para isso, a gente precisa ter um controle muito bem feito. Mas você só consegue apurar mesmo e fazer a prova dos novos se você fizer os dois controles, gente. A anotação da saída e a computação do inventário. Senão, você fica só avaliando o inventário e não tem certeza se realmente o que você gastou foi aquilo. O que aconteceu ali no mês, você não anotou nada, não anotou a perda, a garrafa de azeite doce que caiu, quebrou, saiu como consumo mesmo, fica por isso mesmo, tá? Então, é preciso um controle muito bem feito, senão você não tem suas respostas seguras. Então, quando a gente fala aqui só, só um pouquinho, quando a gente fala ali, ó, de inventário diário, semanal, quinzenal e mensal, o estabelecimento, ele escolhe qual é o período. Mas lembrando, viu, gente? Bebida, quem tem bar, é todo dia. Todo dia você precisa contar o que está no bar, abrir o bar, sabendo o que vendeu, e no final do dia você faz uma conferência com o que você vendeu. Outra coisa que a gente computa diariamente é o estoque do porcionado. Porque você compra as proteínas, principalmente para restaurante à la carte, não é? E faz as porções. Essas porções, elas ficam, não é? Na cozinha, no estoque intermediário, esperando o cliente pedir. Ah, eu quero um filé grelhado, outro quer um salmão. Você precisa fazer essa contagem diariamente, para você repor no dia seguinte o seu estoque mínimo, por exemplo, de produção porcionado, porque você tem um estoque mínimo de material no seu estoque, in natura fechado, mas você tem também um estoque mínimo de produção na sua cozinha, aguardando o seu cliente chegar, ok? Não recomendamos que ninguém deixe para fazer o inventário uma vez por mês. Imagine você tentar lembrar do que aconteceu 30 dias depois, muito difícil, tá? Rapidinho, sim. O inventário mensal, só um adendo. O mensal, ele é importante para a gente avaliar qual foi o CMV, que é o custo da mercadoria vendida do período. Então, o mensal, ele entra como importante para levantamento desse dado, mas não para você mensurar o consumo, ou mensurar as perdas, ou qualquer eventualidade que ocorreu durante o mês. Porque, como você falou, o período é muito grande para você lembrar do que aconteceu. Então, os itens que representam mais para a gente, que são os da CUVA, que a gente vai aprofundar logo mais, eles são importantes que o controle seja reduzido, ou seja, que os inventários tenham uma periodicidade menor. Ou seja, os meus produtos da CUVA que representam mais, eu tenho que contar diariamente, no máximo semanalmente. E aqueles outros itens eu deixo para contar mensalmente, porque eles representam menos. Isso. Tá? E aí a gente entra com essa última ferramenta, que na realidade é você pegar todos esses formulários que vocês utilizaram para fazer esse controle da matéria-prima, nas compras, no estoque, na saída, nas perdas, no inventário, tá? Tabular esses resultados que vocês coletaram durante o período que vocês estão querendo fazer a análise, tá? Coisas importantes. Tem coisa, gente, que é imprescindível que você esteja do lado acompanhando. Um exemplo. Liberei lá 3 lâminas de salmão e eu preciso entender qual é a perda desse salmão. Esteja do lado acompanhando. Até você realmente, não é, ganhar a certeza de que aquela perda é no máximo 8%. Então, toda vez que o seu colaborador preencher a sua planilha, né, de limpeza do salmão e lhe trouxer com um resultado diferente, ele vai ter que dizer por que o resultado está diferente. Tá? Se você já estabeleceu lá na sua ficha técnica, acompanhou como meta sempre, e até já negociou com o seu fornecedor também, que a qualidade do produto que ele vai lhe entregar é aquele percentual, você precisa acompanhar, tá? Para que depois você possa delegar. Então, a gente delega coisas para os nossos colaboradores a partir do momento que você sabe qual é o resultado que você espera no final. Se você não sabe qual é o resultado, fica difícil, inclusive, para nós gerenciarmos, tá? Então, você vai pegar esses dados, vai fazer uma análise do que alcançou. A gente colocou aqui como exemplo um formulário de buffet. Quem trabalha com self-service, seja preço fixo ou aquilo, é importante que todo esse alimento que vai para o buffet ele seja pesado depois de pronto. Coisas que vocês já até estabeleceram na ficha técnica. Quem sabe fazer uma ficha técnica sabe que você inicia e termina com rendimento. Se você já tem uma previsão de produzir 200 quilos, desceu quantos quilos de comida... que às vezes a gente repõe no meio do caminho, então tem que ir pesando, viu? Se é uma logística que dá trabalho no restaurante, precisa ser feita, precisa. Tá? E ao final, acabou o almoço, peso a minha sobra.
Então, todo dia é importante que eu tenha noção de que realmente quantos quilos de comida eu estou vendendo. E ainda faço uma ressalva, tá? Se você puder também acompanhar separadamente o que é que mais sobra, porque de repente você bota todo dia um produto que sobra, o mês inteiro você jogou meio quilo, 800 gramas naquele produto. Então, por que não diminui? Eu acho que o meu público, durante o mês inteiro, não gostou daquele produto que eu coloquei. Então, se você não tiver isso anotado, se você não acompanhar o que acontece, o que é que seu cliente mais gosta, o que é que menos gosta, mais difícil ainda de você adotar uma medida de não tem uma certa flexibilidade. Registre todo dia e prove para aquele outro que criou a franquia, que na sua região, porque você pode ter um restaurante, não é, que esteja em vários estados no Brasil, mas o comportamento do sulista, do nordestino, lá no norte, lá no sudeste, né, o hábito alimentar, ele se comporta de forma diferente. Então, a gente precisa ter dados. Sem dados, não temos recursos para discutir absolutamente nada, nem com ninguém, nem de correr atrás de nenhum resultado, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse referencial aí, não é? E que possam analisar com sua equipe e tomar as suas medidas. Então, a gente reforça aqui a importância da gestão desses estoques serem controlados, utilizando todos os formulários que vocês serão capazes, a partir do momento que você decidiu o que você realmente precisa controlar no seu restaurante, tá? E, para isso, a gente precisa classificar todos esses produtos que estão dentro do nosso estoque, o que a gente usa para produzir, não é? Um outro produto para vender para o nosso cliente, é importante que ele seja classificado, tá? Entendendo qual é a importância e a relevância dele dentro do nosso estoque financeiramente. E aí é que a gente entra com a curva ABC, que é uma ferramenta muito indicada para esse controle, tá? Vamos entender a curva ABC. Isso. Vamos aprofundar agora, então, no tema, né, que foi o tema que a gente escolheu para o webinário. Eu sei que pode estar aparecendo para vocês um turbilhão de informações, né? Talvez para alguns termos sejam desconhecidos até, porque essa parte de gerenciamento é um mundo. Então, não tem como eu chegar e falar de uma ferramenta para vocês sem a gente ter contextualizado antes, né? Então, Lilian trouxe para vocês todo esse contexto para que vocês entendam o caminho que o alimento faz, qual é o comportamento que a gente deve ter com relação ao gerenciamento, o quão importantes são essas etapas, até a gente chegar e explicar essa ferramenta que é a curva ABC. Ou controle dos produtos da curva ABC, né? Tem vários nomes da gente utilizar essa mesma ferramenta. Mas o que é importante que vocês saibam é o seguinte, essa ferramenta é uma ferramenta de controle importantíssima, que ela é utilizada em diversas áreas, não só na área de gestão, não só na área de restaurantes, é uma ferramenta muito antiga, ela surgiu no século XIX, e eu vou explicar daqui a pouco um contexto histórico dela, mas o foco principal, para ficar na cabeça e não esquecer, é que ela é importante para a gente determinar quais são aqueles produtos que representam mais nos nossos custos. Onde é que tem que estar o meu olhar? Qual é aquele produto que requer mais da minha atenção? Então, eu preciso classificar eles para depois eu poder escolher qual que eu vou controlar. Aí você diz, não, é simples, eu só vou pegar aqueles produtos que têm o preço unitário mais caro, e aí eu vou utilizar aqueles lá para eu controlar. Por exemplo, eu vou controlar só proteínas. Mas, quando a gente fala da curva ABC, para analisar as compras, por exemplo, nós precisamos entender que, se eu compro muito um produto e ele tem um custo unitário pequeno, então, mesmo ele tendo esse preço pequeno, eu preciso controlar, porque o volume é grande e ele representa muito no meu volume total de compras. Então, não é pelo valor de custo, mas sim pelo custo mais o consumo, né, daquele item. Então, contexto histórico. Lá no século XIX, um economista chamado Vilfredo Pareto, ele estudando sobre a divisão de classes, ele descobriu que 80% da renda do seu país estava concentrada na mão de 20% das pessoas. E essa regra do 80-20 começou a ser aplicada em diversas áreas. E é assim mesmo que ela se comporta na ferramenta para a gestão de controle de estoque. O que ela quer dizer com isso?
que 80% do meu valor de estoque, ou do meu valor de compras, ou do meu valor de vendas, é representado por apenas 20% dos meus itens. São poucos itens representando muito no final do meu faturamento. Vou mostrar uma tabela que vai ficar mais clara para vocês essa informação, mas é só para contextualizar de que é uma ferramenta que é utilizada amplamente em todas as áreas, tem outros nomes, como regra 80-20, princípio de Pareto, que é muito utilizado na gestão da qualidade, mas a gente vai chamar ela de curva ABC porque ela classifica dessa mesma forma. E nessa tabela agora, mais na frente que eu vou explicar para vocês, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Antes disso, eu posso utilizar a curva ABC aonde dentro de uma UPR, dentro de uma UAN? Eu posso utilizar para o meu volume de vendas. De que maneira? Eu vou classificar quais são aqueles meus produtos que mais vendem, que mais saem. Então, eu vou pegar minha lista de vendas e vou descobrir quais são os meus carro-chefes, que normalmente eles vão representar 80% do meu faturamento, sendo apenas 20% dos itens. Isso é um valor médio. Ou eu posso utilizar pelo valor consumido. Quais são os produtos que eu estou consumindo mais no meu estoque? Ou então, para o meu volume de compras. Quais são aqueles que eu compro mais? Quais são aqueles em que meu dinheiro está indo mais? Né? Ou então, o valor de estoque. Eu faço um inventário hoje, pego lá o meu inventário, que é a minha contagem, e vejo quais são os produtos que eu tenho mais na casa. Essa última classificação por valor de estoque, ela não é muito recomendada. Por quê? Porque o meu estoque é variável. Hoje eu posso ter aqui 100 quilos de salmão, fazer o inventário e descobrir que o salmão é minha curva A. Mas amanhã eu consumi esse salmão inteiro e tenho aqui só 10 quilos. Aí, de repente, o salmão cai lá para a curva B, sendo que ele é curva A para mim. Então, como o estoque ele é variável, ele não é uma boa referência. O ideal mesmo é que a gente pegue uma média daquilo que a gente quer observar por um período maior. Se eu tenho uma referência de um mês, de 2 meses, de 6 meses, de 1 ano, é muito melhor. Por quê? Porque eu peguei todas as variáveis que ocorrem durante o ano e tabulei numa informação só. Então, essa é a minha informação. Quanto maior o período de avaliação, é melhor. Aí você diz, eu estou começando agora, eu nunca conheci essa ferramenta, eu nunca fiz nenhum controle, como é que eu faço? Você vai começar, vai startar, vai fazer por um período pequeno, faz 15 dias. Aí você avalia ali a sua compra por 15 dias, e aí você vai fazer a sua curva ABC daqueles itens. Aí você tem um tempo maior, já tem um mês, aí já usa o mês como referência. O importante é começar a controlar e entender que quanto mais tempo eu tenho controlando, mais tempo eu tenho de controles precisos, maior é a precisão da informação que eu estou levantando a partir desse controle, tá certo? Se surgirem dúvidas, podem escrever no chat, no final a gente vai responder a todas elas, e se forem muitas, a gente vai escolher algumas e responder por e-mail as demais, tá ok? Então, vamos continuar. Então, essa definição das classes. Temos aí, as classes do lado esquerdo, na primeira coluna, A, B e C. Essa classificação usual, que é a que a gente mais encontra, ela diz o seguinte, que 20% dos meus itens de estoque representam 80% do meu valor utilizado. Vamos utilizar como exemplo dessa lista que eu mostrei no slide anterior, que fala sobre volume de vendas, consumido e volume de compras, o nosso histórico de compras. Então, a gente vai avaliar as nossas compras, entender quais são aqueles produtos que eu tenho comprado mais, que representa mais nas minhas compras, tá ok? Vamos continuar. Então, essa classificação usual diz isso. Que é curva A? Quem é que está na curva A? Aqueles 20% dos meus itens que representam 80% do meu valor utilizado. Quem está na curva B? 30% dos meus itens que representam 15% do meu valor utilizado. E na curva C, 50% dos itens representando apenas 5% do valor utilizado. Eu coloquei aí do lado outras referências para vocês verem que esse valor não é um valor fixo, não é um valor exato. Você pode fazer essa tabulação e descobrir que os valores de referência da sua unidade são diferentes desses daí, porque isso varia a depender da disparidade de preço e de consumo que existe entre os itens. Se houver um equilíbrio de consumo, talvez essa curva não seja tão acentuada. Aí tem a referência de Célia Weiss, que ela usa como as notas de corte. Ao invés de 80% do valor na curva A, ela usa de 70% a 75%. Observem aqui, Na curva B, ao invés de 15%, como usualmente é utilizado, ela apresenta 20% a 30% do valor. E, ao invés de 5% na curva C, de 5% a 10%. Abreu, que é uma referência até mais recente, ele usa para a curva A
20% dos itens representando 70% do valor, para a curva B, 30% dos itens representando 20% do valor, e para a curva C, 50% dos itens representando 10% do valor. Mas, afinal, o que tudo isso quer dizer? Que os meus itens da curva A, eles são poucos, ou seja, eles são em média aqui, tá vendo? 20% para todas as referências, mas eles são muito importantes, porque 70% do valor que eu gasto comprando está com eles. 80% do valor que eu gasto comprando está com eles. Então, é aí que tem que estar o meu olho. Eles exigem que a gente controle mais. A curva B, ele tem uma menor relevância. Ele é relevante também, mas ele tem uma menor relevância. E o da curva C, eles são muitos, ou seja, 50% dos meus produtos, eles estão na curva C, metade deles. Mas eles são de quase nenhuma relevância. Eles representam pouco. Quando eu falo de relevância, eu não estou querendo dizer para vocês que no estoque só tem que ter produto de curva A, ou eu tenho que comprar só produto de curva A, ou pensar só nos produtos da curva A. Não, não é isso. Todos os itens, eles são igualmente importantes quando a gente pensa na composição dos pratos. Um exemplo. Se eu vou servir comida japonesa, e todos os meus pratos de culinária japonesa eu sirvo com uma bolinha de wasabi do lado, aquela raiz forte. Se eu não tenho wasabi, que provavelmente é um produto que fica na curva C, na minha casa, o cliente vai sentir. Então, gera uma insatisfação, diminui minhas vendas. Então, todos os itens, eles têm que ser igualmente importantes com relação à compra. Não posso ficar desguarnecido de nenhum produto, porque o cliente ele vai sentir falta. Na ficha técnica vai fazer falta na composição de uma receita. Mas o meu olho, na hora do controle, ele tem que estar fixo em quem? Quem que representa mais? Os produtos da curva A. Então, eu não tenho que estar lá, talvez, pedindo para ele pesar o wasabi que ele está colocando ali naquele prato que está saindo. Mas eu preciso que ele pese o salmão que está indo naquele sashimi. Porque eu estimei que o meu sashimi tem que ter 30 gramas e eu estou vendo que está muito grosso. Aí eu vou pesar e descubro que está com 50 gramas, por exemplo. E essa diferença parece pequena quando a gente fala de um item, mas quando pensamos num todo, representa bastante. Vocês não têm noção do quanto que essa diferençazinha interfere no nosso TMV, nos nossos gastos. Então, agora, a gente vai... Demorei de apresentar. Agora a gente vai apresentar essa representação gráfica, que aí leva o nome da ferramenta. Eu estou falando agora de curva ABC. Agora, que curva é essa que eu não estou vendo? É essa curva daqui. E essa curva deve ser interpretada da seguinte forma. Estão vendo essa linha azul central? Essa linha se refere ao valor usado cumulativo, que vocês vão entender quando eu mostrar na planilha. Mas é para representar o seguinte. A minha classe A, esse eixo Y, ele mostra o valor utilizado dos itens, e o eixo X, a quantidade de itens. Os itens da classe A, eles são 80% do meu valor, mas eles são apenas 20% do meu estoque. Ou seja, são poucos produtos representando muito. Quando eu vou falar da classe B, eu não tenho que olhar daqui do eixo X até aqui o vértice dela no Y. Eu tenho que olhar da diferença da curva A, deste ponto, para este ponto aqui, entre a A e a B. E eu represento para vocês dessa forma, dizendo que ele representa 15% do meu valor dos itens e ele, em média, 30%, 20% da quantidade de itens. Ou seja, ele tem mais ou menos aqui a mesma relevância de quantidade da classe A, mas com relação ao valor, ele é só 15%. E a classe C é ainda menos, representa apenas 5% do meu valor utilizado, mas com relação à quantidade de itens, representa 50%, ou seja, metade dos meus itens estão aqui na classe C. Então, esses aqui são apenas os critérios de classificação dessa curva. Aí eu pergunto, eu preciso de software para calcular a curva ABC? O software, ele ajuda bastante. Ele é fundamental muitas vezes, mas você pode muito bem controlar uma tabulação simples feita no Excel. O Excel, para a gente que trabalha na área de gestão, ele é uma ferramenta fundamental. Assim como escrever no Word, fazer um texto, uma apresentação, o Excel, ele é fundamental se você não quiser ficar fazendo os cálculos na mão. Se quiser, eu não recomendo, porque dá muito trabalho, mas se você quiser seguir essa ferramenta, faça. Mas o ideal mesmo é que a gente informatize, que a gente se informe, que quem não sabe, não tem conhecimento, procure ajuda nesse sentido. A gente está até pensando em montar um curso de Excel para vocês, focado exatamente naquilo que a gente precisa, né, para a nossa área. Aí, mais na frente, a gente apresenta melhor ele.
Mas o Excel é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir tabular os nossos controles. Então, vamos lá. Já que eu não preciso do software, ele me ajuda em quê? O software, ele lhe dá a informação muito mais rápido. Você pode, talvez, dentro do software, ter lá a plataforma de curva ABC. Aí você só faz gerar o relatório e analisar. Ah, não, esses aqui são os meus produtos da curva A, B e C, vou controlar aqui os da A hoje. Ou então, eu vou pegar, de forma aleatória, um item da curva B ou da curva C para fazer um controle hoje. O software, ele facilita esse processo. Mas com Excel. Então, vamos fazer uma planilha prática agora juntos. Vou sair aqui da tela de apresentação e vou entrar no Excel. Vamos lá. Ela está apresentando aí os produtos. Aí nós temos a coluna do preço unitário, que ela se refere ao valor unitário, e depois nós temos aí a quantidade comprada dos itens. E lembrando que essa referência dessa planilha, ela está para eu mostrar um resultado de curva ABC dos meus itens comprados. A curva ABC pode ser utilizada para produtos de venda? Pode. Ela pode ser utilizada para eu apresentar resultados com relação ao meu estoque, como eu mostrei, ao consumo daquele item. Mas essa daí é referência à compra. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular qual é o preço total de compras. Então, eu vou lá na minha primeira célula da coluna. Eu preciso dar a instrução agora, rapidinho. Aqui. Aí eu vou e faço um cálculo simples. Eu vou apenas multiplicar essa célula por essa outra daqui. Aí quem usa Excel bem, é só você colocar aí a estrelinha e alterar o item. Aí ele já calcula para todos os itens qual é a fórmula utilizada. Nesse caso aí foi a multiplicação. É uma continha simples. Você coloca o igual, clica na célula, coloca esse asterisco que serve para multiplicação e eu referencio com o outro item. Aí eu já tenho calculado aí todos os itens, o total de todos os itens. O que eu vou fazer agora? Eu vou, lá no final, calcular agora o somatório desse total. Aí eu vou aqui embaixo, ó, faço uma outra fórmula de soma e somo todos os itens dessa coluna. Não vai dar para ir explicando as fórmulas para vocês, mas é basicamente somar toda essa coluna daqui. Aí o próximo passo é o seguinte, eu preciso classificar toda essa coluna do maior para o menor. Se esse intervalo de células aqui dessa planilha, ele está configurado como uma tabela, eu consigo aqui nesse cantinho direito da célula classificar do maior para o menor. Estão vendo aí como é rapidinho? Aí eu já tenho classificado qual é o item do meu total de compras que representa mais e qual é o que representa menos. Agora a gente só vai fazer mesmo a tabulação dessa classificação. O áudio tá ruim ainda, né? Tá um pouco falhado. Mas vamos lá. Tá bom, gente. Tá ruim? Não, tá ok. Ah, pronto. Então, bora. Tô traumatizada, porque esse áudio me deu muita dor de cabeça. Vamos lá. Como é que eu calculo o percentual individual? Dividir o meu total de compras pelo meu total geral. Aí eu vou aqui, clico em igual para a fórmula e divido pelo meu total geral. Pronto. Percebam que deu um erro aqui, estão vendo? Esse erro se dá porque o Excel ele não lê a fórmula como a gente quer. Quando eu quero congelar uma célula, ele replica para as células de baixo. Então, para quem sabe mexer para a fórmula, eu venho aqui, abro a fórmula e congelo a célula. Como é que eu congelo a célula? Que é essa daqui que eu quero, ó. Tá vendo? Essa do total. Eu preciso que todos eles sejam divididos pelo mesmo valor, que é o valor do total. Então, eu venho aqui e coloco um cifrão antes da letra e depois da letra. Pronto. Agora ele vai consertar. Por quê? Porque toda a fórmula aqui, ele vai pegar essa célula do lado, essa daqui, e vai fazer o cálculo com o meu total. E isso está aplicado a todos, tá vendo? Todos eles estão com o mesmo resultado.
Então, vamos lá. A gente está vendo agora que todos esses produtos, eles têm a sua representatividade de modo individual. Para eu fazer a curva, eu preciso desse percentual acumulado. Essa é a hora que muita gente se pega. Tem um truquezinho, uma pegadinha aí. Quando eu vou calcular o percentual acumulado, eu preciso digitar a informação do meu percentual individual do primeiro item. Então, tem essa regra. Lembrem-se, no primeiro item, eu preciso colocar aqui qual é o meu valor de percentual. Então, eu vou repetir igual ao primeiro, tá vendo? 46,85%. Pronto. Para os demais itens, a fórmula segue do seguinte modo. Eu vou colocar aqui e vou somar o meu percentual acumulado da célula anterior mais o meu percentual novo. Então, vai ficar essa célula mais essa daqui, que vai me dar um percentual de 59,82%. E para os outros itens, a gente vai seguir essa mesma fórmula. Igual célula de cima mais a célula dessa nova linha que eu estou calculando. 70,92. O que esse percentual acumulado ele representa? Ele representa o seguinte: esses três primeiros itens, salmão fresco, camarão inteiro e atum, eles representam juntos 70,92% do que eu compro. Então, são três itens, percebam, representando 70% de tudo aquilo que eu compro. Então, ele é um valor muito expressivo. Então, está ratificando aquilo que a gente falou. A concentração do valor de compra está na mão de poucos itens. Então, o meu olho, o meu foco na minha gestão, ele tem que estar onde? Eu tenho que focar, principalmente, prioritariamente, nesses itens que representam mais. Então, eu vou aqui agora e calculo o restante. Posso arrastar, ó. Olha o Excel ajudando a gente. Que ele vai trazer a fórmula. Para você saber que essa coluna está correta, o final tem que dar 100%. Se não deu 100%, alguma coisa nesse processo de cálculo aí deu errado. Pronto. Então, aí a gente calculou até agora o nosso percentual acumulado, então agora está simples. Eu só vou classificar quem é curva A, quem é curva B e quem é curva C. Para isso, eu preciso estabelecer uma nota de corte. Eu vou voltar lá na apresentação e mostrar para vocês essa tabelinha aí. A classe A representa 80% do valor utilizado, cerca de 20% dos itens. Eu não vou repetir essa classificação porque a gente já aprendeu. O importante aqui é o corte. Onde é que eu vou cortar a minha classificação? Eu vou classificar quando aquele percentual acumulado chegou em 80, curva A. Passou de 80, chegou a 95, curva B. E passou de 95 até o 100, curva C. Então, voltando lá para a planilha, a gente tem a seguinte classificação. Aqui, ó, esses itens, esses 4 primeiros itens, tá vendo? Que são quem? Salmão, camarão, atum e alga nori. Estão simulando aqui um restaurante japonês. Eles são a minha curva A. Eles juntos representam 79,64% da minha compra. Então, todos eles aqui são a curva A. Vocês lembram que eu falei que não necessariamente o valor do custo do produto, do preço do produto, é o que mais infere? Nós temos aqui uma alga baratinha. A unidade da alga é 80 centavos. Mas olha o tanto que eu comprei dela. Então, a quantidade, ela interfere também. Porque o meu volume de compras, ó, vai ser semelhante ao que eu compro de atum, ao que eu compro de camarão, que tem valores unitários muito mais caros. Então, a curva BC, ela ajuda nisso. Para eu entender onde é que o meu olhar tem que entrar. Então, pronto. Classificamos aqui. Quem chegou até 80, curva A. A partir de 80 até 95, curva B. E de 95 até o 100, curva C. Então, nós temos aqui 4 itens curva A, 4 itens curva B e 12 itens curva C. Será que a nossa planilha está de acordo com a classificação? Aí, como a gente falou também, não adianta você fazer uma planilha e você não observar, não tabular esses dados. Então, ele tem que me gerar uma informação útil. Que informação eu tiro da curva BC? Essa daí. Eu tenho aqui, ó, a classificação. Classe A. Quem são os itens classe A que eu tenho que olhar mais? Salmão, camarão, atum e a alga nori. Quem são curva B? Carne, arroz, creme X, shoyu. E C, os demais.
E quanto por cento cada um desses itens representa? A minha curva A, eu tenho 4 itens, porque nesse exemplo que eu utilizei, tem 20 itens no total. Então, 4 deles deu o resultado como curva A. Então, significa que 20% dos meus itens são da curva A, representam até 79,64% do meu valor. Eu vou lá na minha planilha e olho, ó. Tá vendo? Eles juntos representam esse valor. Aí depois, como é que eu vou classificar da curva B? Eu vou pegar esse percentual, subtrair desse e descobrir qual é o percentual dos meus produtos da curva B. Que aí, no caso, deu esse resultado aqui, ó. 15,21%. E a curva C são os demais itens. No caso, deu 12 dos 20, representando 60% dos meus itens. E eles representam 5,15% do meu valor. Então, aqui nós temos a tabulação dos resultados dessa curva ABC. Ou seja, os itens da curva A é necessário um controle rígido, porque eles representam bastante das minhas compras. Na curva B, eu preciso de revisão regular. E na curva C, revisão de baixa frequência. Só lembrando, essa revisão de baixa frequência não significa que eu não tenho que olhar para esses itens, que eu não tenho que dar atenção para eles. Mas significa de que o meu foco, de que o principal é que eu controle principalmente os produtos da curva A. Esqueci o que eu ia falar. Não, mas tudo bem, vamos continuar. Então, essa curva, ela está nos mostrando justamente isso. Onde é que o nosso olhar ele tem que estar? Ah, lembrei. Se o nutricionista ele trabalha como consultor e ele não vai no restaurante todos os dias, você vai, digamos que toda segunda-feira nessa unidade. Aí, nessa segunda-feira, que é o dia que você vai, você tem que escolher o dia em que aqueles itens de curva A estão sendo trabalhados. Por exemplo, o dia de limpeza de salmão é dia de terça-feira. Aí eu vou fazer visita na segunda? Não. Eu tenho que tentar fazer a visita no dia em que está tendo uma manipulação maior daqueles itens que são de um controle mais rigoroso. Então, é importante a minha presença física, porque nós precisamos olhar realmente, como Lilian falou, nós precisamos de referenciais teóricos adquiridos a partir de uma prática. Então, eu preciso ir na unidade, eu preciso ir lá e ver o que está acontecendo e conhecer todo aquele processo para que eu tenha as minhas referências. Eu não posso só acreditar no colaborador, dele chegar e me dizer, ah, não, a perda do filé mignon é de 20%. Mas no dia que você observou, que você tabulou, não deu 20%, não, deu 10%. Então, é com o olho, é olhando, é estando presente que a gente consegue identificar essas coisas. Pronto. Então, esse daí é só um passo a passo agora para mostrar para vocês todas as informações, como é que a gente chegou a esse resultado. Esse material, os slides, a gente vai disponibilizar por e-mail para todos os participantes. Então, vocês vão receber tudo isso. Assim que acabar a reunião, a gente já envia para todo mundo, já dispara esse e-mail. Então, aí tem os passos. O primeiro passo, levantar informações de compras. Se eu não tenho informação de compra ou a informação que eu quero e os meus itens levantados, eu não consigo ter resultado. Segundo, calcular a compra total. Se eu não tenho também isso registrado, o resultado ele não vai sair. Depois, eu ordeno a compra total em ordem decrescente, do maior para o menor. Depois, eu calculo o percentual que cada item representa individualmente. Depois, eu calculo o percentual dos acumulados. Depois, eu defino os critérios de corte e classificação. E, no final, analiso os resultados. Porque não adianta nada eu fazer tudo isso e eu não analisar os resultados. O mais importante é de que a gente realmente analise e que tabule essas informações, né? Então, ó, peço realmente desculpas a vocês pelo áudio. O áudio do meu computador deu problema de verdade, ele não está funcionando até agora. Então, a gente teve que dar esse improviso no celular, ficou um pouco comprometida a apresentação, mas eu espero que vocês realmente tenham entendido tudo aquilo que a gente quis passar. Isso foi apenas o primeiro, nós teremos vários outros, que a gente vai abordar outros temas para esclarecer tudo mais. Tá? Então, eu deixo com você agora para fazer os agradecimentos e a gente abrir agora para o chat de perguntas. Ok, gente. A gente realmente quer agradecer a participação de todos vocês, né? Eu acho que deu para entender aí um pouquinho, não para os que já estão formados e já estão na área, para os que são ainda estudantes, não é? Ou que estão como iniciando na sua carreira, a importância da gente entender como gerir, não é, um negócio de alguém. E eu até vejo, e tenho algumas alunas que acabam empreendendo em algum negócio, não é? E para empreender
vender, a gente precisa ter noção de tudo isso, não é? Qualquer consultor que vocês procurarem, ele vai dizer, não abra o seu negócio se você não tem noção daquilo que você está fazendo. E investir dinheiro em mercadoria, não é? É extremamente importante que isso seja muito bem controlado. Então, como o Itiele falou, esse é o nosso primeiro encontro. Agradeço a todos vocês que estão aqui, valeu, muito obrigado. E aí a gente realmente vai lançar outros, não é? Como o Itiele falou, porque teve uma pergunta aí de Carla, e ela tinha perguntado se a gente tinha algum software para indicar. Na realidade, a gente conhece alguns, não é? O Colibri é um dos mais utilizados aqui em Salvador, então a gente convidou ele para que semana que vem ele faça também, não é? Uma apresentação para vocês, para quem ainda não trabalha com software, possa entender realmente o quanto é fantástico você investir. É um dinheiro, é um investimento no negócio, não é que vai estar no seu custo, mas é importante que vocês realmente possam convencer, talvez, não é, o proprietário a ele fazer esse investimento, porque os retornos, eles realmente serão garantidos, eu não tenho dúvida disso, as respostas serão muito mais rápidas, não é? E, Carla, a gente tem outros, né? Tem outros também, eu vou tentar fazer um contato com outros também, que de repente ele também vem aqui e mostre, apresente para vocês, tá? Outros softwares. Então, a gente vai abrir agora para outras perguntas, apesar de que eu vi uma pergunta que eu anotei, né, e que eu achei bem interessante, que foi se... E eu acho que você pode responder, tá? No supermercado, conta também os alimentos que estão expostos, eu posso responder e Tchelle complementar. Supermercado, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, você precisa saber como é que o dono do supermercado, ele quer controlar a matéria-prima dele. Ele coloca o supermercado e ele tem algo que ele tira de lá de dentro e expõe. Então, vamos dizer, por exemplo, ele comprou 5.000 laranjas e ele mandou a cada 500, tá? Então, na hora que ele for contabilizar isso, se eu ainda tenho 300 lá fora e não vendi, ele precisa me dizer como é que ele quer controlar esse estoque exposto. Para ele, tudo que ele colocou lá fora, para ele já é uma venda? Não é, porque vai sobrar. Então, eu entendo que ele tem que contar assim. Por isso que, às vezes, não se prepararam, eu acho que uma vez o mercado para 3 por ano, e aí ele conta tudo. Mas não tenho dúvida que na madrugada, no momento que nós não estamos, tem sempre alguém contabilizando tudo que ele tem lá atrás e tudo que ele tem aqui na frente, e alguém acompanhando tudo que o caixa está vendendo, não é? Então, aquela informação que o caixa fecha, que vendeu 20 laranjas para um, ou é o quilo, não é? Porque ele pode... Então, você tem que primeiro entender, ele controla a laranja o quilo, ele compra o quilo e vende o quilo, tudo aquilo. Ele compra unidade, vende unidade, é tudo unidade, tá? Porque mais na frente, ela ainda perguntou à própria Samara, como separar os produtos? Que são em quilo e unidade. Posso colocar tudo junto? Bom, para fazer o controle disso, eu acredito que existe uma única unidade para fazer esse controle. Tudo que você recebe aquilo, você libera aquilo e vende aquilo. Exatamente. Se você quiser mudar e alterar, o seu software tem que entender isso. Que você comprou 1.000 laranjas que tinham uma determinada quantidade em quilo e que aquela quantidade em quilo se refere a X unidades de laranja. E aí você tem que alimentar o software para que ele entenda que ele entrou em quilo, você comprou, mas você tem que dar entrada no software unidade. A unidade toda de venda aqui e consumo tem que ser a mesma, ok? A mesma unidade, ela tem que caminhar dentro da unidade. Se o produto ele chegou em uma determinada unidade de medida, você vai lançar na unidade que você vai utilizar, até o final, até a saída do produto, até a baixa dele. E com relação ao controle do supermercado, só para ratificar, existem 2 estoques, o estoque disponível para venda e o estoque que fica guardado lá nos depósitos para o abastecimento. Então, o supermercado ele precisa ter 2 controles, o controle do exposto e o controle daquele produto que está guardado. Não é um estoque só, pode ser que sim, mas também pode ser que não. É melhor até que ele diferencie, que ele consiga identificar, né, quais foram as diferenças que tiveram nesse estoque exposto para venda do estoque que está lá guardado no depósito. É importante que diferencie. Isso, e muito de nós, eu acho que a gente vê, quando o cara está fazendo aquela reposição, é tomate, não é pimentão, você vê que ele tira o estragado. O que será que ele faz com esse estragado? Ele joga fora? Ou ele, quando chega lá dentro, ele pesa
para fazer aquele registro da perda, porque ele tem um estoque parado, não é, no depósito, ele tem um estoque exposto bom, com qualidade, que o cliente vai comprar, mas ele teve aquele que ele comprou, estragou, amadureceu muito rápido, mas ele não vendeu. É um custo dele, porque ele precisa controlar essas perdas, não é, durante todo esse processo, esse fluxo do alimento dentro do supermercado, para ele entender e avaliar como que ele vai fazer com esse dinheiro, nesse meio de caminho. Por que que perdeu? De repente foi a câmara frigorífica dele, que não deu conta. Ele conta menos agora, o tomate, e entender também quanto é que ele vem, tá? Espero ter atendido a sua pergunta, Samara. Está respondido, Samara. Nada, Amanda, que bom que você está aqui. Que bom, Samara, que atendemos a sua pergunta. Né? Na verdade, tem outra pergunta também. Tem uma outra pergunta aí. Tem uma outra pergunta que colocou assim: o importante, então, é classificar a curva ABC pelo preço? Explica aí. Isso, a gente precisa classificar, na verdade, pelo total. Não só pelo total de itens. Se eu for pelo total de itens, eu estou avaliando o que eu expliquei, eu estou avaliando o estoque. Então, é realmente importante a gente avaliar pelo preço total. Então, eu vou pegar aquele meu total, o percentual da curva que ele representa, e a partir daquele total eu desenvolvo todo o meu controle, né, daquela curva ABC. Então, é realmente importante classificar pelo preço, sim. Respondi, Tainá? Tem mais alguma pergunta? Alguém quer tirar? Fique à vontade. Obrigada, Amanda. Espero que vocês realmente tenham conseguido absorver parte do que a gente foi tentando compartilhar, não é? E contribuir, porque eu acho que acho que quanto mais a gente partilha conhecimento, mais a gente aprende, não é? Né? Tá a Carol aí, tá a Karina, que são grandes colegas agora aí no mercado, recebendo minhas alunas como estagiárias e compartilhando conhecimento também, isso é muito legal, tá? E espero que a gente tenha atendido aí a expectativa de vocês. Faltou alguma coisa? Entre no nosso Instagram, digam que vocês gostariam mais, não é, de temas, de assuntos. Oi, Célia, você também é professora. Carreira fantástica, não é? Professora lá em Unip. Lá em São Paulo. A gente viu pelas inscrições, tem vários alunos da Célia aqui também junto com ela. A gente quer agradecer a participação de vocês, dizer que é muito importante, né? A gente trocar conhecimento interestadual. Fiquem sempre à vontade, participem da nossa página. Vamos divulgar quais serão os próximos webinários. Já temos 2 marcados. Na semana que vem a gente tem o Grupo Simeona, né, representado por Jorge, que vai apresentar aí o Colibri para a gente. E na próxima semana a gente tem uma empresa de controle de pragas, de dedetização, que é uma empresa que a gente gosta muito, que é a Saniprag, que eles são extremamente conhecedores do assunto. Então, eles vão nos dar uma aula a respeito das pragas. Vamos aprender sobre os comportamentos das blatelas germânicas, dos roedores. Por que é importante para o nutricionista saber isso? Porque a gente vai se deparar com pragas nas unidades que a gente encontra, então nós precisamos saber como agir, como cobrar a empresa, né? Então é isso que ele vai nos ensinar de hoje a 15, como a gente diz aqui na Bahia. Isso. Então, galera, obrigado. Foi muito bom passar essa manhã aqui com vocês. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Peraí. Se puderem ligar as câmeras para que a gente possa registrar a presença de todos e depois divulgar, não é? Todo mundo ligando a câmera para a gente aparecer aí junto. E aí, garota, como você vai? E aí, Cris? Vamos? Todo mundo. Maria Lúcia, Simara. Vou deixar mais gente aparecer para a gente tirar o nosso print. Stephanie. Vamos fazer quase que uma selfie, não é? Eu adoro isso, Karina, arruma. Arruma o cabelo. Isso, arruma. Todo mundo bonito. Muito obrigada, gente? Foi muito legal. Que bom que vocês participaram. Obrigada aos colegas. Josimara entrou logo cedo, acho que foi a primeira que chegou. Parabéns. Foi. Josimara, antes das 10, já estava conectada.
Que bom ver a carinha de vocês. Parabéns, professoras. Aqui, ó, sou a Célia. Célia. Tudo bem? Ei. Muito, muito legal, muito bom. Por isso que eu chamei os alunos, né, para participarem. Eles agradeço também a presença deles e parabéns pela iniciativa, professoras. Adorei. Muito obrigada, Célia. Também, se quiser compartilhar alguma coisa, quiser fazer, é só avisar para a gente que a gente também divulga. Legal. Não é? Quanto Muito mais legal. conhecimento compartilhado, melhor para os Claro. nossos futuros colegas, não é? E os que já estão no mercado, que ainda precisam de um novo conhecimento, compartilhar ele sempre é muito bom. A gente que seguiu essa carreira de professor, não é? Eu digo que é duas cachaças, trabalhar na cozinha e ser professor. A gente não larga de comer. É isso aí. Parabéns, viu? Adorei. Semana que vem Obrigada. eu tô... Tchau, tchau. Vamos tirar nossa foto. Vamos tirar foto. Isso. Vamos lá, todo mundo ligando. Pronto. Sorriso. Feito. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Final de Tá semana. vendo Tchau, aí, tchau. Carolina, para vocês também. Cris também foi sua estagiária, tá vendo? Cristiane está aí também, isso. Cris também já está trabalhando. Beijo, garotada. Beijo, foi ótimo. Os alunos e os colegas que vieram prestigiar. Muito obrigado, tá? Beijo, até mais.